No episódio de hoje você vai conhecer um desejo profundo da Érica e também uma história relacionada a cavalos. Vem aprender também algum vocabulário específico relacionado a cavalos com a gente em mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Então, o desejo da Érica, a Érica vai dizer para nós que desejo é esse, Érica, que você tem, essa vontade que você tem, e eu vou fazer algumas perguntas também relacionadas a essa sua vontade. Olha, eu só vou saber responder a sua pergunta porque você mencionou no começo sobre o que seria em uma palavra. Senão eu não ia saber responder a sua pergunta. Que desejo eu tenho? Sei lá, gente, que desejo eu tenho? Porque ele não combinou comigo sobre o que a gente ia falar nesse episódio. Mas enfim, deixando isso de lado, meu desejo, não sei se é um desejo, mas eu tenho muita vontade de andar a cavalo. Se você tem vontade, é um desejo. Agora pergunta, quando você se imagina andando a cavalo, ou o desejo que você tem, a vontade que você tem de andar a cavalo, seria como? Seria apenas estar em cima do cavalo e alguém puxar o cavalo? Ou você tem vontade de aprender de fato a guiar o cavalo? Eu tenho vontade de guiar o cavalo, é até por isso que eu acho que eu nunca andei a cavalo, porque tem lugares que a gente paga para fazer o passeio a cavalo, mas eu nunca fui justamente porque nesses lugares os cavalos já são treinados, ou mesmo que não são treinados, onde eles andam é delimitado, então isso eu acho que não tem graça, e mesmo tendo aqui perto de casa tem um lugar que eu posso pagar para andar a cavalo, mas eu nunca me animei tanto assim justamente por esse motivo. E a história que eu tenho sobre cavalos tem a ver com isso, né? Na verdade, essa história começou com pôneis. Porque eu me lembro que eu já passeei em cima de um pônei quando eu era criança. Coitadinho do pônei. Tão pequenininho, tão bonitinho. Eu era também. Tão pequenininho e tão bonitinho. Mas depois dessa experiência de andar de pônei, que eu nem me lembro mais tão claramente, que eu era muito pequeno, mas eu tive a experiência de andar a cavalo, mas como eu estava dizendo para você, como a Érica já explicou também, é um cavalo meio que guiado, né? Eu lembro de poder guiar o cavalo, assim, parecer que eu estava guiando, mas obviamente o cavalo já era bem treinado, mas foi legal porque não era assim alguém puxando o cavalo o tempo todo. Eu tinha o controle, entre aspas, o domínio do cavalo. Você estava com as rédeas em mãos. Isso aí, isso aí. Eu pude segurar as rédeas do cavalo e me ensinaram ali qual era o movimento para fazer ele ir para a direita ou fazer ele ir para a esquerda. Embora, como eu já disse, ele já sabia o caminho, então eu não tinha muito o que fazer. Eu era criança também, pré-adolescente, provavelmente, mas pelo menos nesse passeio eu pude ter a sensação de realmente estar guiando um cavalo, estar cavalgando. E eu lembro até o nome do cavalo, que nesse caso, na verdade, era uma égua, Branca de Neve. Então eu passei ali guiando a Branca de Neve. Só para deixar bem claro, égua é a fêmea do cavalo. Isso aí, a namorada do cavalo, a esposa do cavalo. Já a minha outra experiência com cavalos não foi tão positiva assim. Eu andei uma segunda vez a cavalo, que na verdade não andei porque o cavalo não queria andar. Mais uma vez era uma égua. Nesses lugares que você paga para fazer o passeio a cavalo. E a égua também me marcou, o nome dela eu lembro até hoje, se chamava Raíza.
E nesse caso era diferente porque a pessoa ia guiando, ia puxando a égua e eu apenas estava em cima segurando um pouquinho as rédeas. Claramente eu não tinha controle nenhum. Nesse caso, claramente nem a pessoa que deveria guiar a égua tinha controle, porque a égua estava empacada. Ela não queria andar de jeito nenhum, ela empacou e o cara que estava me dando as orientações dizia para eu dar uma batidinha com o pé na barriga dela, assim, nas costelas, para incentivar ela a andar de leve, né? E nada adiantava, ele também puxava ela, dava umas batidinhas, ela dava 2 passos, e principalmente quando eu tentava dar essas batidinhas com o pé na barriga ou no peito dela, assim, para ela andar, aí ela virava para trás e tentava morder o meu pé. Bem feito. Mas onde já se viu? Coitadinha da égua, ficar chutando ela. Eu estava seguindo as orientações do guia ali, né, do dono do cavalo, no caso do dono da égua. E nada adiantava, ela mostrava os dentes assim pra mim, virava pra trás e sorria. Sorriso Colgate. Nós não vamos receber nada da Colgate por essa propaganda, mas enfim, ela sorria e tentava morder o meu pé. Acho que foram alguns minutos tentando fazer a égua andar, não deu certo. Eu nem lembro se meus pais pagaram enfim por esse passeio, mas se pagaram não deviam ter pagado, porque não houve passeio algum. Ela simplesmente empacou e não andava. Essa foi a minha segunda experiência com cavalos, no caso éguas. Talvez eu devesse, a próxima vez, realmente montar um cavalo, do sexo masculino mesmo, para ver se a minha experiência é um pouco melhor. Mas enfim, eu tenho muita vontade de um dia também cavalgar livremente, mas é claro que você precisa aprender a cavalgar, a guiar, manejar as rédeas para você poder ter essa liberdade de realmente conseguir guiar o cavalo em alta velocidade e fazer o que quiser, entre aspas, assim, com o cavalo em um campo aberto. Eu tenho vontade de ter essa experiência também. Quem sabe possamos no futuro ter essa experiência juntos, né, Érica? De aprender a ter uma relação mais próxima, escovar a crina do cavalo. Então, eu espero que vocês estejam também com essa nossa conversa aprendendo expressões e palavras específicas dessa área, desse animal tão especial e até desse esporte que alguns têm como um esporte, né? Cuidar de um cavalo, cavalgar, praticar esportes relacionados a cavalo. Então, escovar a crina, dominar o cavalo segurando ele nas rédeas e, enfim, montar o cavalo. Todas essas são palavras e expressões específicas dessa área e espero que no futuro possamos aprender a fazer isso e de repente fazer isso juntos, né? Sim, mas nada de velocidade. Imagina que ótimo você cavalgando em alta velocidade com o cavalo e o vento batendo nos seus cabelos. Que emocionante, que gostoso. Mas para isso acontecer, eu não preciso estar em alta velocidade, basta ter vento, tá bom? Já deu para perceber que a Érica não é muito fã de grandes emoções, né? Mas a Érica queria, no início desse episódio, ela olhou para mim, no meio desse episódio, na verdade, eu vou confessar para vocês uma coisa que vocês não estão vendo, mas eu vi. Ela olhou para mim com um olhar e desejando muito que eu ensinasse para vocês uma expressão relacionada a esses termos que comentamos sobre cavalos e coisas assim. Eu não ia falar nesse episódio, mas mudei de ideia e resolvi. Quando estávamos falando ali sobre segurar nas rédeas, existe o uso dessa mesma expressão, desse termo, para se referir a dominar alguma coisa, dominar um problema. Então, segurar as rédeas ou frear alguma coisa. Então, quando você está no comando, no controle, às vezes você pode dizer que segurou as rédeas da situação. Por exemplo,
Quando você está no controle, você pode dizer que segurou as rédeas da situação. Então, segurar as rédeas da situação é tomar o controle da situação. Mas você também pode usar essa expressão para se referir a frear alguma coisa. Por exemplo, você pode dizer, acho que é preciso segurar as rédeas nesse projeto. Segura as rédeas aí nos gastos esse mês. Então pode ser de tomar o controle ou de simplesmente dar uma freada, uma diminuída. Você pode usar essa expressão relacionada a cavalos em outros contextos também, que não são apenas literais. Só para deixar claro novamente, a rédea é aquela corda que fica na boca do cavalo, que daí você usa para guiar à esquerda, à direita e frear. Isso são as rédeas. E você, já andou a cavalo? Já cavalgou? Já escovou a crina de um cavalo? O que você pensa desses animais tão queridos, tão belos, fortes e corajosos? Esse foi mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese.